No programa de hoje, a gente conversa sobre o aumento de internações causadas pelo uso das canetas emagrecedoras. O assunto é sério, envolve contrabando e danos à saúde. Falamos também sobre o desafio da equipe do metrô de São Paulo, que agora tem um dia a menos para manter a segurança dos trilhos. Será que vai dar certo? Na Justiça, a tecnologia contra o crime. Laudos virtuais já são usados em 13 estados e o primeiro caso vai a julgamento. E ainda, te ensinamos como descobrir um pouco mais sobre os seus antepassados. Então, fica com a gente. O programa já começou. Eu começo mostrando o metrô que você não vê, a tecnologia do centro de controle e a manutenção das linhas que atravessam as madrugadas. Vocês vão se surpreender. Eu começo mostrando a tecnologia usada para colocar milhões de pessoas em movimento. A quantidade de imagens, controles e botões mostram a complexidade que é operar as linhas 1 azul, 2 verde e 3 vermelha dessa central. Isso que a linha 15 prata ainda nem chegou nesse centro de controle. Quase 4 milhões de pessoas usam o metrô de São Paulo por dia. Para que o sistema funcione, tem um trabalho que dura toda a madrugada. Nós conversamos com Marco Aurélio Borges Nogueira, o gerente de manutenção do metrô. Marco, como que é cuidar das 5 linhas de São Paulo num espaço tão curto que vocês têm, que é do começo da madrugada até antes da madrugada acabar? Então nós temos um período muito curto, mas esse sincronismo das equipes é que nos dá essa tranquilidade para poder entregar um bom serviço para a população de São Paulo. Na prática, vocês têm pouco mais de 3 horas por dia, né? Pouco mais de 3 horas por dia, em que nós trabalhamos com as equipes de manutenção preventiva de via, manutenção de sistemas e manutenção de material rodante, que é a manutenção dos trens. O último trem de cada linha parte à meia-noite. Quando a energia das linhas é cortada, começa o trabalho que os passageiros não veem. Máquinas estranhas estão a postos. Embarcamos em uma delas. As equipes trabalham ao mesmo tempo nas duas extremidades. O maçarico corta o aço com extrema facilidade. Em 10 minutos, o trilho danificado é retirado. Hora de erguer o trilho novo de 56 metros. É um trabalho sincronizado. Enquanto não começa o acabamento da linha, vamos ver o que outra equipe de técnicos está fazendo. A máquina italiana dos anos 1970 é barulhenta. Ela segue bem devagar, a 4 km por hora, enquanto esmerilha os trilhos para corrigir falhas e deformações. A troca do trilho está no fim. Os dois lados recebem a solda, que chega a 1.200 graus. Falta o acabamento. No sentido contrário, passa a terceira máquina, com um tanque d'água. É para lavar todo o túnel. 4h10 da manhã. Chega a hora de liberar as linhas. O transporte dos passageiros já vai começar. Agora, em tese, vocês perderam algum tempo de manutenção porque o metrô passou a funcionar no final de semana 24 horas, né? O quanto isso pesa na manutenção? Tivemos que fazer várias reprogramações, vários alinhamentos, tivemos que mudar nossas estratégias. Nossas equipes tivemos que, junto com a nossa engenharia, tivemos que rever toda a nossa programação, mas a gente entende que isso foi muito positivo para a população de São Paulo. Então, mesmo que esteja funcionando de madrugada, sábado para domingo, se tiver qualquer problema no trem, qualquer problema no sistema, inclusive na via, nós vamos atuar, porque eu tenho equipes 24 horas. Além da manutenção programada, qualquer problema que aconteça no metrô passa por esse centro de controle. Esses painéis aqui são importantes. O primeiro mostra um trem em vermelho. É um sinal de que ele apresentou algum problema técnico. Esses outros 2 painéis aqui mostram as linhas. E esse último painel aqui é o mais importante. Qualquer problema elétrico pisca um alerta nele. Marco, a gente conseguiu uma imagem, recebemos uma imagem, na verdade, de água pingando no metrô e era um dia de chuva. O que acontece? É goteira? Estamos já trabalhando assim, trem a trem, diariamente, para que isso não ocorra mais. Esse vazamento ele vem porque nós, nessa modernização, nós instalamos ar-condicionado. Atualmente, a gente está trabalhando, a gente implantou inteligência artificial na manutenção dos ar-condicionado.
Por exemplo, na linha 15 hoje, nós temos uma assertividade de 95% para que, quando tem um problema, o técnico não precisa analisar, não precisa ver log, não precisa demorar. Ele vai diretamente e atua nesse ar-condicionado. Você lembra dos policiais envolvidos naquelas 9 mortes no baile de Paraisópolis? Este foi o primeiro caso no Brasil que a investigação reproduziu toda a cena de forma virtual. Quer ver como? Os peritos usaram um scanner 3D e drones. Eles registraram em detalhes todo o ambiente onde ocorreu uma perseguição, o confronto com policiais militares, a viela onde uma multidão foi cercada e o local onde os 9 jovens foram pisoteados. A defesa dos policiais diz que eles tentavam parar jovens em fuga, que entraram em Paraisópolis de moto e atirando contra eles. Com 2 indivíduos, uma XT 660 preta, o Carupa armado, camisa branca. Este foi só o primeiro de muitos casos que contaram com reprodução virtual. Eu conversei com a perita Karen Kawakami de Vicente, do Instituto de Criminalística de São Paulo. Ela vai mostrar pra gente como a investigação virtual tem colaborado com o esclarecimento de crimes. Vocês tiveram um caso emblemático que foi usado pela primeira vez nesse equipamento, que é de Paraisópolis, né? Qual que foi o efeito do uso desse equipamento naquela investigação? A gente evitou de ficar meses lá, medindo, coletando informação. Então, assim, ele melhorou a nossa capacidade de produtividade, vamos dizer assim, com rigor, assim, técnico, precisão milimétrica, conseguimos fazer todo o mapeamento da área de fuga, então era possível ali, né, ter toda a dispersão das pessoas, apesar de ser 2 vielas, era possível fazer, então foi feito cálculo de dispersão, um monte de inferências que ia ser muito difícil e muito demorado a gente fazer. Sem aquela reprodução virtual, ficaria difícil para que um juiz, um promotor entendesse o que aconteceu naquele É mais local? difícil, por mais que a gente tente ilustrar, colocar desenho 2D, é muito diferente quando você vê em imagens. Então isso realmente facilita. De lá para cá, quantos casos que vocês já utilizaram o scanner? No último levantamento são 790 casos. Grandes casos de repercussão foram resolvidos com a utilização do scanner. Se a gente não tivesse o scanner, a gente não conseguiria resolver. Que casos que você lembra mais emblemáticos? Para mim foi assim, uma grata surpresa foi o da Porsche, caso da Porsche azul, com o Sandero, onde o que a gente estimou de velocidade, a diferença com a velocidade da leitura do modo foi de 1 km por hora. Mostra que a gente está com a técnica mais precisa possível. Tem o caso da torcedora do Palmeiras, tem o caso do policial militar, da esposa, os 2 militares, o caso do PC Siqueira. Então, todos os casos que a gente precisa, caso Vitória, então todos os casos que a gente precisa de um local de simulação de situações, a gente usa o scanner. Quer dizer, são vários tipos de crime, não necessariamente um homicídio. Não. Todos os tipos de crime a gente consegue usar, dependendo se a gente tiver um levantamento topográfico. Então, incêndio, homicídio, acidente de trânsito, maus tratos animais. É o equipamento necessário hoje para a perícia. A gente consegue, com a ferramenta que ele tem, a gente reconstruir qualquer local se ele foi devidamente fotografado. Então, a gente consegue escanear o ambiente, se tiver pontos fixos parecidos, né, na imagem, a gente consegue reconstituir todos os vestígios exatamente na posição que está. Peritos de vários estados se reuniram em São Paulo para apresentar resultados. O fabricante veio ao Brasil para esse encontro e conversou com a gente. Vocês estão em quantos países prestando esse serviço? Bom, ao redor de Latinoamérica nós temos mais del 75% das polícias que trabalham com nossas soluções. México, Salvador, Panamá, Costa Rica, Colômbia, Equador, Brasil, Argentina, Chile, casi todas as polícias trabalham com nossas soluções. Os brasileiros utilizam bem o equipamento? Eles são os melhores do mundo. A Polícia Científica de São Paulo foi a primeira polícia ao redor do mundo em trabalhar com a tecnologia de escaneamento laser da Trima. Daqui a pouco você vai acompanhar a tal notícia.
A história que está mexendo com a saúde de muita gente. Aliás, mexendo e colocando em risco. Mas antes eu vou cumprir o que prometi no programa passado. Você já teve vontade de saber sobre os seus antepassados? O Gabriel Galvão foi até o Museu da Imigração e vai te mostrar agora. Eu sou o Gabriel e estou aqui no Museu da Imigração, a antiga hospedaria de São Paulo. Hoje eu vou tentar descobrir um pouco da minha origem e, quem sabe, te ajudar a descobrir um pouco da sua. Cerca de 3,5 milhões de pessoas passaram por aqui, mais de 70 nacionalidades e muitas histórias que ajudaram a construir o que São Paulo é hoje. Todo mundo aqui no Museu da Imigração é considerado protagonista da história. Todo mundo é sujeito histórico, então nós contamos as histórias de todo mundo, sejam pessoas que têm antepassados migrantes internacionais, antepassados migrantes nacionais, ou mesmo pessoas que são migrantes atualmente, vivem em São Paulo, ou brasileiros que desejam morar em outro país. Quem chegava por aqui não trazia luxo, trazia apenas o essencial para recomeçar a vida do zero. Seja uma caixa de ferramentas, um broche de uma pessoa que ficou presa num campo de concentração, mesmo uma vitrine vazia que representa aquilo que as pessoas não podem levar. Além do teto, também era oferecida alimentação e assistência. Tudo isso para garantir que os imigrantes viessem contribuir com a economia da época, o café. No século XIX, São Paulo pagava as passagens de navio e de trem para que as famílias viessem trabalhar exclusivamente na lavoura cafeeira. Então era um meio, de São Paulo competir com os Estados Unidos, Argentina, Canadá na atração dessa mão de obra. Então você ter pessoas jovens, famílias que trabalhassem aqui para sustentar a lavoura cafeeira do Oeste Paulista, especialmente. De maneira geral, a gente tem que a migração para o Brasil se caracteriza por uma questão econômica. Essa aqui é uma reprodução de como funcionava a hospedaria de imigrantes. Quando as pessoas chegavam aqui, elas tinham o primeiro contato com o Brasil. Nós temos cerca de 250 mil imagens no nosso acervo digital. Que época até que época? O primeiro registro que nós temos é de 1882, que diz respeito à hospedaria de imigrantes do Bom Retiro, que era uma hospedaria que funcionou em São Paulo antes dessa aqui, funcionou por 5 anos. E os últimos registros, que ainda não estão digitalizados, mas existem, é do ano de 1978. Digitalizados nós temos até a década de 50. Sabia que o registro do seu antepassado pode estar aqui? Se ele passou pela hospedaria, o acervo digital do museu guarda esse pedaço da sua história. E a ideia é que você forneça algumas informações para a gente, a partir dos seus antepassados mesmo, nome, sobrenome das pessoas mais velhas que chegaram ao Brasil, e aí a partir dessas informações a gente consegue pensar em estratégias e caminhos para você encontrar mais detalhes sobre a sua família. O primeiro passo é você acessar o nosso acervo digital e ir justamente onde está essa página aqui, que é o primeiro link, registros de matrículas. A gente vai se concentrar só no nome e no sobrenome. Agora, se você não tem essa informação, é importante você tentar buscar esse dado por meio da construção da sua própria árvore genealógica. Daí que entra o Family Search, que vai te ajudar nisso. Que você vai colocar lá o nome do seu pai, o nome da sua mãe, o nome do seu avô, e ele vai linkando a sua árvore, muito provavelmente, com outras pessoas que já construíram árvores genealógicas e que eventualmente colocaram ali dados da sua própria família. Desde 2020, o museu é parceiro do Family Search, o maior arquivo genealógico do mundo. É uma rede global que conecta dados de cartórios, paróquias e arquivos de vários continentes. Ao acessar o Family Search, vá até a parte de baixo do site e no tópico Orientação e Aprendizado, procure por Como Começar. Lá, a própria plataforma te dará dicas de como fazer a sua pesquisa. Além de 8.000 fotos, 3.000 mapas, 250 mil imagens, tem sempre uma exposição nova por aqui. Uma outra coisa que me chamou a atenção foi uma mochila tão recente do Sonic. Como ela chegou até aqui? Nós escolhemos colocar essa mochila e todos esses objetos aqui justamente porque a gente acredita que a migração
para São Paulo, não é algo que a gente deva se prender só ao passado, mas também ao presente. E essa mochila, da mesma maneira que a caixa de ferramentas pertenceu a um italiano, essa mochila foi uma mochila de ferramenta escolar para um migrante boliviano, né? Que depois doou essa mochila para a casa de acolhida em que ele esteve em São Paulo. Então a gente achou importante ter essa mochila aqui também, porque ela representa esses novos fluxos migratórios de latinos, né? O Museu da Imigração fica aberto de terça a domingo. De terça a sábado, ele funciona das 9 às 18. Domingo, das 10 às 18. O ingresso custa R$ 16,00 a inteira e a meia custa R$ 8,00. Tem mais, todo sábado é gratuito. Nós vimos as histórias de imigrantes que vieram para o Brasil no passado. Mas e aqueles que vêm para o Brasil agora? Peraí, isso é uma nova notícia. Valeu, Gabriel. Semana que vem vamos saber sobre o teste de ancestralidade, que ajuda a prevenir doenças graves e descobrir nossas origens, africana, europeia ou indígena. Além disso, vamos mostrar os imigrantes de hoje, pessoas que chegaram ao Brasil e estão criando suas próprias histórias. Agora eu convido você para a tal notícia: o contrabando e a comercialização fora de controle das canetas emagrecedoras. No ano passado, a Receita Federal apreendeu 7.400 canetas emagrecedoras de procedência duvidosa. Você achou muito? Só até o começo de março, as apreensões triplicaram. Mais de 21 mil canetas e ampolas. O Cláudio Roberto Caetano Marques é o delegado adjunto da Receita Federal em Foz do Iguaçu. A cidade é a principal porta de entrada do contrabando no Brasil. E ele traz alertas importantes sobre o perigo do uso de remédios proibidos. Cláudio, eu queria que você iniciasse explicando para a gente por que aumentou tanto as apreensões de medicamentos em tese usados para emagrecimento ou diabetes. O que aconteceu foi que, até dezembro, a maioria dos medicamentos vendidos no Paraguai era permitido pela Anvisa. Com as publicações de umas resoluções proibindo a maioria desses medicamentos, quer dizer, eles são irregulares. As pessoas continuaram trazendo, só que agora eles são retidos. Então, as apreensões aumentaram, o que até então era permitido. O que atrai tanta gente querendo cruzar a fronteira para o Brasil com medicamentos que existem aqui? Bom, primeiro, porque lá no Paraguai o preço não se compara com o preço no Brasil. Então é muito mais barato. Segundo, é muito mais simples comprar medicamento no Paraguai. Aqui no Brasil, as pessoas sabem que, por exemplo, o antibiótico precisa de receita médica, então esses medicamentos precisam de receita médica. Cláudio, qual que é o risco de adquirir essas canetas no Paraguai e utilizá-las aqui sem acompanhamento, inclusive não sendo um remédio autorizado pela Anvisa? Então, quando ela diz que esse medicamento não pode entrar, é porque eles não atendem. Agora, como a Receita faz para tentar reprimir esse tipo de comércio ilegal? Porque não é fácil, né? Dentro da fronteira. É assim, pela natureza, são produtos pequenos, são coisas muito pequenas que você traz na roupa, dentro de bolsa. Então, assim, é uma dificuldade muito grande, mas a nossa fiscalização ela foi reforçada no intuito de tentar coibir essa prática. Mas esse tipo de caneta, você coloca dentro, hoje em dia tem casos em que a pessoa vai comprar uma caixa de som e quando vai ver, dentro tem só as canetas emagrecedoras. O que é feito com essa carga apreendida? Essas cargas, como é um produto proibido, elas são destruídas. Tá? Não tem nenhum proveito, nenhuma utilização. Agora, Cláudio, quem traz esse produto do Paraguai para o Brasil e é pego, responde por qual crime? Aí é contrabando, né? Responde pelo contrabando do Código Penal. Então ele vai responder por contrabando e está sujeito a todas as penalidades advinda dessa tipificação. E quem vende? Responde por outro crime? Por colocar à venda produtos não autorizados. Então também é tipificado no Código Penal. Então ele está sujeito também à penalidade penal por estar colocando à venda produtos que são proibidos. E responde também por algum crime relacionado à saúde pública? A gente faz o perdimento da mercadoria e representa finalmente e aí vai correr na justiça a ação penal. Aí passa a ser um problema policial, né? Um problema da justiça, exatamente. Cláudio, obrigado pela participação. E tem outro perigo. Quadrilhas têm roubado e furtado canetas de farmácias. Na Bahia, um dentista e uma médica foram detidos durante uma operação contra a falsificação. Segundo a polícia, eles importavam produtos químicos e fabricavam as canetas em uma farmácia.
Depois receitavam o uso e vendiam o remédio falsificado. Em São Paulo, em um ano, foram registrados mais de 3.800 assaltos a farmácias. A média é de 11 roubos por dia, 7 só na capital paulista. Uma farmácia foi assaltada 6 vezes em apenas um mês. O que os ladrões mais querem são os remédios para emagrecimento. Mas quem compra? Quem usa esses remédios? Qual o risco? Para falar sobre isso, eu fui pessoalmente ao consultório da doutora Evelise Valadão. Doutora, a gente tem visto muita gente consumindo essas canetas emagrecedoras, que na verdade era antigamente para um tratamento para diabetes, né? O quanto isso é preocupante para a sociedade? Na verdade, o paciente ele tem que ter indicação para fazer o uso dessas canetas, né? Que a indicação seria diabetes, obesidade, alguma comorbidade. Então, com o acompanhamento médico, não teria problema nenhum. E as pessoas estão usando aleatoriamente? Alguns casos sim, principalmente as falsificadas que não precisa de prescrição médica. Mas por que uma pessoa usa sem uma indicação médica? Na verdade, para fins estéticos, para perder 1 ou 2 quilos, às vezes porque está na moda, às vezes porque está todo mundo tomando, e isso pode ter implicações para a saúde dessa pessoa. É uma falsa ilusão de que a pessoa vai emagrecer de repente e vai ficar melhor esteticamente? Sim, porque com a perda de peso, ela perde 2/3 de gordura e 1/3 de musculatura. Então, se você é magro e perde músculo, você pode evoluir para uma desidratação, para um distúrbio metabólico, e isso vai causar implicações na sua saúde. Agora, doutora, mesmo com indicação médica, o quanto é perigoso utilizar um produto que vem contrabandeado de um outro país? É muito perigoso, porque a gente não sabe o que tem nessas canetas que são do Paraguai. O transporte, a gente não sabe como é acondicionado esse material. Por ser um material injetável, pode ser contaminado e passar implicações para o paciente, como alergia, dor de cabeça, febre, mal-estar. Já tivemos relato de casos. Agora, há canetas e ampolas que estão sendo fabricadas, inclusive, para facilitar o contrabando e não chamar tanta atenção. As pessoas que compram esse medicamento têm consciência de que ele precisa estar bem acondicionado, refrigerado? Acredito que não, porque é um risco enorme que eles estão correndo, porque esse medicamento ele pode pegar calor. Quando ele pega calor, altera o pH da medicação. Alterando o pH da medicação, você não sabe qual vai ser a eficácia e tem o risco de contaminação, que seria a maior preocupação. Nós acompanhamos algumas apreensões de canetas e ampolas que vieram dentro de pneus, rodando com o carro. Inclusive, uma das imagens mostra quando o policial da Receita Federal rasga o pneu, sai até fumaça de dentro. Esse produto poderia ser utilizado? De jeito nenhum. Primeiro que a gente não sabe o que é o produto. E mesmo assim, pegando esse calor, você imagina a mudança do pH, você imagina o risco que essa pessoa está correndo. Quer dizer, aquele produto tinha que ser inutilizado. Inutilizado. Agora, qual que é a proporção entre as pessoas que utilizam uma caneta emagrecedora regular com as contrabandeadas? Então, os dados que nós temos é que 30% das pessoas utilizam a caneta original, comprada na farmácia, prescrita pelo médico. E 70% usam essas outras canetas que não estão legalizadas no país. Quais são as consequências de quem usa um produto como esse que possa estar contaminado? Olha, eu te digo consequências que eu já vi. Pacientes que tiveram desidratação, porque a gente acredita que eles coloquem algum tipo de diurético lá dentro. Pacientes que tiveram distúrbio metabólico, que altera o sódio, altera o potássio, a pessoa fica confusa, desidratada, com dor de cabeça. A senhora já recebeu pacientes com problemas depois de usar as canetas? Já recebi. E eles admitiram que era contrabandeado? Admitiram. E falaram, doutora, não me dá bronca. E me contam, né? Aí é claro, a gente vai acolher o paciente, explicar, e o paciente fala que nunca mais vai fazer isso.
Agora, as redes sociais indicam que o produto é seguro, chegam até a indicar as doses, né? Que conselho que a senhora dá para uma pessoa que acredita mais na rede social do que na ciência? Eu acho lamentável, porque essa pessoa que está vendendo esse produto na internet não está preocupada com a saúde do paciente, ela está preocupada com o comércio. Então, as pessoas têm que ter a responsabilidade de, quando elas vão injetar um produto, elas têm que ter um acompanhamento médico. E para o paciente vale aquele ditado, né? O barato sai caro. Exatamente. Gente, não existe atalho. A busca pelo corpo perfeito pode custar o que é mais precioso para todos nós: a nossa saúde. Nesse programa, nós também olhamos para o passado, mas para entender quem somos e construir um futuro melhor. Lembra de gravar o que quer que a gente mostre aqui no programa. E vamos juntos para fazer a tal notícia. Um grande abraço, cuide-se bem e até o próximo episódio.